Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 1, verso 13. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza, e amarguraram a sua vida com dura servidão, em barro e tijolos, e em todo o trabalho no campo, e em todo o seu serviço, a qual os obrigavam com dureza. O tema da minha mensagem hoje é gerando na dor. Ninguém gosta, quando a gente casa e a gente planeja a nossa vida, a gente não planeja em gerar o nosso filho em um momento de dificuldade. Geralmente, quando a gente planeja, há um planejamento, a gente geralmente planeja, não, eu vou engravidar nessa época porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu planejei a minha gestação do Reninho, eu planejei a minha gestação da Bela, para que o momento fosse favorável àquilo que eu iria gerar dentro de mim. Para que as dificuldades que podiam acontecer não me pegassem de surpresa. Então, geralmente, quando você está dentro de um casamento e que você planeja ter um filho, até mesmo quando você está dentro de um relacionamento, de um casamento, você não planeja um filho, ou ele vem e para você ficar triste, angustiada, deprimida, porque gerar é uma bênção. Gerar é um favor de Deus. O Senhor virou para Maria, né? Isabel falou para Maria e chamou-a de agraciada, não apenas por ela ser escolhida para gerar Jesus, mas porque ela iria gerar algo dentro dela. Então nós mulheres somos agraciadas porque Deus nos deu essa habilidade. Então eu pensei, eu falei assim, meu Deus. E aí eu me parei nessa passagem de Êxodo, aonde fala que os egípcios fizeram, né, o povo de Israel servir com dureza. Mas no verso 12 do mesmo versículo, ele diz assim: entretanto, quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, de maneira que estavam eles enfadados por causa dos filhos de Israel. O que eu vi aqui, o cenário era o povo de Israel estava cativo no Egito. E havia uma grande opressão na vida deles. Havia um grande peso na vida deles. E a palavra diz que os filhos de Israel, eles eram o quê? Eles serviam com dureza. E a palavra diz que dureza se deriva de uma raiz que significa romper-se, esmagar-se. Ou seja, eles não estavam apenas servindo ali. Eles não estavam apenas sendo escravos, eles são escravos, eles servem. Não, eles estavam sendo escravos, mas era de uma forma dura. Era de uma forma, como a palavra diz, esmagadora, porque eles precisavam romper aquele cativeiro. Mas a palavra diz no versículo 12 do capítulo 1, que quanto mais os egípcios esmagavam os israelitas, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram massacrados naquilo que eles faziam, mas eles tomavam forma, e os egípcios não podiam mais conter a população israelita que estava crescendo em meio à escravidão, e eles começaram a entrar em embaraço. Como que esse povo pode gerar sendo escravo? Como que esse povo pode gerar sendo esmagado? Como que esse povo pode gerar oprimido? Como que esse povo pode gerar em meio à dor? Eu quero falar para você, Deus preparou algo para a tua vida, mesmo antes de você gerar na dor. Havia uma promessa, ela vai gerar. Pode até existir dor, mas eu já tenho um plano preparado. Quando eu me deparei nesse versículo, que eles cresciam e se multiplicavam, a palavra do Senhor me leva em Gênesis capítulo 15, verso 5. O Senhor chama Abraão e diz: Abraão, você pode contar as estrelas? E ele diz: eu não posso contar. Abraão, está vendo aqui as areias do mar? Sim, está vendo. Assim será a tua descendência. Para o tempo de dor de Israel, Deus já tinha lançado a palavra. Vocês já pararam para pensar? Israel estava sendo esmagada. Israel estava sendo opressa
Pensa você que já gerou, você sabe, gerar debaixo de uma pressão, gerar debaixo de um cansaço é difícil. Na minha primeira gestação, eu gerei debaixo de uma grande pressão. Houve a recessão aqui nesse país. O meu esposo tinha uma companhia de pintura muito próspera aqui em Boston. E de repente a gente perdeu tudo na recessão, 2008 para 2009. No Natal a gente só tinha um frango para comer. Os presentes das crianças, das minhas sobrinhas, foram do Dollar Tree. Porque toda a minha família trabalhava na mesma companhia. Meu cunhado, o meu sogro e meu esposo. E eu tinha planejado a minha gravidez. Na verdade o Senhor tinha falado que ia abrir a minha madre, que eu iria gerar, que eu iria fazer um grande milagre. E de repente, em meio àquela gestação, meu esposo perde o trabalho dele. Eu que vou trazer a renda para casa, trabalhando mais ou menos 60 horas por semana. Então de repente, no meu trabalho, sustentando a casa, sabe o que é que acontece? Eu fico impossibilitada de andar. Então você pergunta para mim, pastora Cris, como foi que você gerou? Eu gerei debaixo de uma promessa. E quando o Senhor me prometeu, Ele disse, tudo que você precisa nesta gestação eu vou te dar. Por mais que Israel estava sendo oprimido, por mais que Israel estava sendo esmagada, havia uma promessa para Abraão, que o Senhor disse, eu vou multiplicar a tua descendência. Existe uma promessa para mim e para a sua vida de gerar em meio à dor. Glória a Deus. Na verdade, a dor nos traz habilidades que a bonança muitas vezes não traz. A dor muitas vezes nos traz, sabe o quê? A dor muitas vezes nos traz. Deixa eu virar aqui minha página. A visão que nós precisamos de ter quando muitas vezes a bonança não traz. Então a palavra diz que Israel estava sendo esmagada. Israel estava sendo opressa. Tudo isso por quê? Porque Israel gerava. Tudo que Israel estava passando, além do fato deles serem cativos, mas a ira de Faraó começou a ser acesa, porque ele viu a multidão que estava sendo do exército de Israel, que futuramente podia se levantar, daqueles meninos e daquelas meninas que estavam nascendo. Ele viu que aquelas dificuldades não paravam o ventre do povo de Israel de procriar. Então ele disse o quê? Ele disse assim, olha, todo menino que nascer do sexo masculino, vocês irão matar. E ele chamou 2 parteiras para ser a chefe desse comando inteiro, para que esse decreto fosse feito, para que aquilo que ele pensasse que ia poder solucionar acontecesse. O que Faraó disse? Faraó disse, então vamos fazer o seguinte, esse povo está crescendo demais, vamos matar os meninos que nascerem. Aí ele chamou 2 parteiras, chamadas Cifra e Puá. Só que a palavra do Senhor diz que essas mulheres temeram ao Deus de Israel. E os meninos nasciam e elas não tinham coragem de tocar nos meninos, porque elas entenderam, oh aleluia, que a promessa de Abraão estava mais viva do que nunca, que o povo iria gerar mesmo em meio à pressão. Eu fiquei tão encantada com essa passagem. Eu não sei vocês, mas você pensa, um povo sofrido. Muitas vezes a gente tem tudo e não consegue gerar. Mas o povo estava sendo oprimido. O povo estava sendo esmagado. E naquilo tudo, Deus fazendo o povo prosperar e multiplicar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, mulher? Você vai gerar algo espiritual em meio à tua dor. Você vai gerar algo espiritual em meio à dor. O povo de Israel não estava gerando apenas crianças para eles ninar e ter satisfação. Eles estavam gerando um propósito. Eles estavam gerando uma promessa. A dor faz, sabe o quê? Você gerar as promessas.
Quantas mulheres aqui nessa noite que dizem assim: pastora, eu não estou conseguindo gerar nada espiritual porque eu estou tão atribulada. Deixa eu te falar, a dor de Ana fez ela gerar Samuel. A dor de Ruth de perder o marido fez ela ir lá para Belém, casar com Boaz e gerar. A dor, deixa eu te falar, nos faz gerar algo que não, nos olhos naturais a gente não vai entender. Então aquele povo estava sendo oprimido, aquele povo estava sendo massacrado. Então o que é que aconteceu? O rei manda chamar as parteiras, Sifra e Puá, e ordena que elas matem as crianças do sexo masculino. Só que aquelas mulheres não. Falaram: não, eu não vou fazer isso. Aí o rei mandou chamar elas. O que está acontecendo? As mulheres israelitas, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá, elas já têm tido os meninos, não dá tempo. Ou seja, elas omitiram em nome do Deus de Israel. Então o que eu vejo aqui, no meio da dor, Deus levanta parteiras. Para ajudarem você a gerar. Você vai dizer para a tua amiga que está do teu lado aí, como profeta: eu posso te ajudar a gerar algo espiritual nessa noite? Eu posso ser Puá na sua vida. Eu posso ser a Sifra na sua vida. Sabe por quê, mulher? Porque sozinha é mais difícil. Eu já fui para partos normais. E um deles, a criança quase nasceu nas minhas mãos. Se eu não tivesse ali para parar aquela criança de 32 semanas, que a Chabela estava gerando, que veio de surpresa, aquela criança talvez tinha morrido porque ela tinha 32 semanas. O menino quase nasce na minha mão. Quando foram chamar as médicas, o menino já tinha praticamente nascido coroado. Deixa eu te falar uma coisa: em meio à dor, Deus sempre levanta Puá e Sifra. Sabe para quê? Para te incentivar a não desistir, para te incentivar a, sabe o quê? Tá precisando de alguém, eu estou aqui. Para dizer assim: você vai dar a luz. Para dizer assim: eu sou a solução que você estava precisando. Para dizer assim: eu sou a cura, eu sou o seu apoio. É isso que faz uma parteira. A parteira chega para ficar dizendo que: olha, essa dor vai passar. Conta aí mais até 3. Quem já teve filho aqui nos Estados Unidos sabe que a maioria dos partos são feitos por parteiras. E elas ficam ali o tempo inteiro, ó. Vai dar certo, a dor vai passar. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer levantar mulheres para ser parteiras. Deus quer levantar mulheres. E olha o que é que acontece com aquelas que ajudam a dar a luz ao propósito de Deus. A palavra do Senhor diz no verso 21 de Êxodo, que vendo Deus o que é que aquelas parteiras tinham feito, Ele estabeleceu casas para elas. Ou seja, Ele concedeu famílias. Deus recompensou aquelas mulheres por acreditar no propósito que Israel estava gerando. Deixa eu te falar uma coisa: quando você ajuda alguém a gerar, Deus diz para você nessa noite: ei, eu te abençoo com aquilo que tu não tinha. Há recompensa quando você se move pelo propósito. Eu nunca vi ninguém se levantar por amor ao propósito e não haver recompensa. Versículo 21. Ele estabeleceu-lhes casa. Ou seja, concedeu-lhes famílias numerosas. Por quê? Porque elas acreditaram. Eu sinto que nessa noite, nessa igreja, Deus está levantando mulheres parteiras. Uma na vida das outras. Uma para ajudar a outra. Sozinho ninguém faz nada. É muito difícil. Mas com parteiras nós conseguiremos. Deixa eu te falar uma coisa. Capítulo 2. Êxodo. A palavra diz: um homem da casa de Levi foi e tomou
por mulher uma filha de Levi, a qual concedeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, teve-lhe por 3 meses escondido. A palavra diz que Joquebede olhou para o menino, viu que o menino era formoso e escondeu o menino. A gente diz criança, todo mundo nasce com cara de joelho. Tudo parece que igual. Um nasce bonitinho, outro nasce mais diferente, mais magrelinho. Mas quando a gente está gerando algo espiritual, a gente olha para aquilo que a gente está gerando e a gente diz assim, não, isso aqui não é algo normal, não é algo de mim. Eu vou olhar a minha capacidade, eu não vou poder. Como que eu vou esconder esse menino? Como que eu vou fazer esse menino diante de um decreto desse? O que é que eu vou fazer com essa criança? Mas quando os nossos olhos estão no espiritual, a gente começa a gerar aquilo que os céus está clamando para as nossas vidas. A dor nos dá a habilidade de ver os céus. A dor nos dá a habilidade de ver as maravilhas do céu. A dor nos leva a um caminho, muitas vezes, que a bonança não leva, que você vai passar despercebido. Mas na dor você começa a enxergar os mínimos detalhes da sua vida, porque você começa a juntar o quebra-cabeça e dizer, não, tem alguma coisa acontecendo, vai acontecer alguma coisa. Irmãs, o que eu estou falando para você é que quando eu cheguei aqui, quando eu entrei aqui, que eu tomei o Tylenol, eu disse, algo vai acontecer. Quem está sentindo dores aqui nessa noite, quem muitas vezes olha para si e fala, não, Senhor, tu não me escolheste, eu falo para ti, nenhum decreto é maior do que a promessa que Ele fez na tua vida. Nem o que tu está vivendo hoje, aleluias, é maior do que aquilo que está por vir. Porque Ele disse, o que eu faço agora tu não entende. E os planos e os pensamentos dele são bem maiores do que os nossos pensamentos. Então pensa você, por quê? Gerar na dor nos traz habilidades. Porque o plano que Ele tem na dor é muito maior do que quando a gente não dói, quando não dói. Pensa numa pessoa humilde que fica as pessoas. Pensa como as pessoas ficam assim, ó, pensando, pensativo. O que é que eu errei? O que é que eu pequei? A gente vai analisar e fala, o Senhor fala, não, você não pecou não aconteceu nada não. É para que o meu nome seja glorificado. É para que eu possa curar as feridas que muitas vezes a bonança não vai fazer você. Quando você está muito confortável, você esquece de orar. Quando você está muito confortável, você esquece de buscar a Deus. Quando você está muito confortável, você esquece de ser grata. Quando você está muito confortável, você deixa o propósito de lado. Porque está muito bom assim. Mas a dor faz nós enxergarmos que existe um Deus que tem um plano perfeito e que o menino que vai nascer é lindo. Então, quando aquela mulher olha para aquela criança, quando a mulher enxerga aquela criança, quando Joquebede vê aquela criança, ela diz, não, eu não posso jogar esse menino no Nilo. A Bíblia não relata se outras mulheres fizeram isso, jogaram as crianças, mas o decreto do rei, o decreto do faraó era, jogue as crianças no Nilo. Algumas pode ser que jogaram, mas quando algumas podem ser até que abortaram para não ver a criança nascer até o 9º mês e ter que jogar elas. Talvez aconteceu isso. Mas nessa noite eu quero dizer para você que você não vai jogar essa criança no Nilo. Essa criança que Deus está gerando dentro de você. Oh, aleluias, aquilo que Ele está gerando no teu espírito, você não vai jogar no Nilo. E deixa eu te falar uma coisa. E todas as vezes que você gera algo no secreto, as pessoas irão experimentar os frutos dela. Tudo aquilo que é muito escondido é muito valioso, não é verdade? Então, Joquebede pegou aquela criança e escondeu. Mas quando ela não pôde mais esconder, sabe o que aconteceu? Um plano foi revelado para ela. Você acha que os crocodilos não eram capazes de comer um cesto de palha?
Claro que sim. Mas quando nós estamos gerando coisas espirituais, primeiramente Ele vai nos dar estratégias espirituais. E principalmente a mão dEle vai estar aprovando as estratégias que Ele vai nos dando. Então, quando você gera algo espiritual, não é tuas estratégias. Quando você gera algo do Espírito, não é simplesmente você virar e falar assim, não, eu vou fazer, não. O plano que Joquebede teve de fazer um cesto, de colocar Moisés dentro, de mandar Miriam ficar ali, observando o menino, você acha que foi um plano de uma mulher comum? Não, o plano foi de uma mulher espiritual. O que eu quero dizer para você nessa noite, Deus te dará um plano espiritual para que Moisés nasça, cresça e desenvolva. Oh, rabassuda, rabachare, canta, rabassu. Não deixa as distrações pegar vocês não, mulheres. Porque pelo menos para mim eu estou pregando nessa noite. Pelo menos para mim eu estou pregando. As estratégias daquilo que é espiritual são diferentes, irmãos. O homem não vai conseguir entender. Me explica um menino no cesto em um rio cheio de crocodilos. Me explica quem que livrou esse menino. Quando você gera o espiritual, sempre há livramento. Aleluia. O inferno pode se levantar para querer dizer você, olha, deixa eu falar uma coisa, você vai morrer. O inferno pode se levantar e dizer assim, essa doença é para a morte. O que você está enfrentando não tem saída. Essa sua vida não vai mudar. Mas você pode dizer, olhar para o menino e dizer assim, não, o menino é bonito. E ele vai nascer. E ele vai nascer. Deus não cria pessoas para estar perambulando no meio da terra. Deus não cria pessoas que não têm um propósito. Você, minha amada, que está sentada aqui, você tem um propósito. E esse propósito já está dentro de você desde a fundação dos séculos. Quando Ele falou assim, olha, a Mara vai existir, a Mariana vai existir, a Ediane vai existir, a Patrícia vai existir. Então vai existir um propósito. E ela vai gerar algo. Ela vai passar por dificuldades, mas eu vou dizer para ela, ei, eu já tenho uma promessa sobre a tua dificuldade. Sobre a dificuldade de Israel, o Senhor já tem uma promessa. Sobre a dificuldade que está pesando a tua vida agora, que está te esmagando agora, assim como estava esmagando o povo de Israel. Deus já tem uma promessa. Aonde estão as mulheres que estão vivendo um tempo de esmagamento, estão vivendo um tempo assim, Senhor, será que sou eu que pergunto por que eu? Será, Senhor, se realmente Tu escolheu o meu ventre para gerar algo? Será que eu vou conseguir desenvolver algo? Eu estou falando para você que está sendo esmagada pelas situações da vida. É tempo de gerar algo espiritual. Aleluia. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem gera na dor, gera na fé. Amém. Quando a mulher foi contra o decreto, quando Joquebede vai contra o decreto, ela vai na fé que o menino, mesmo que seja descoberto, não vai morrer. Você acha que aquela mulher ia esconder o menino para o menino morrer depois? Claro que não. A dor nos faz gerar fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé, pastora Cris? É você começar a acreditar naquilo que não existe. É você começar a acreditar naquilo que os seus olhos não vê. É você começar a acreditar naquilo que você não pode tocar. É você começar a acreditar naquilo que muitas vezes você vai dizer assim, não está tudo ao contrário, está tudo, Deus, como é isso? Não estou vendo solução, não estou vendo saída. Deixa eu te falar uma coisa, Joquebede escutava os soldados egípcios passar na sua porta, dando chicotada, oprimindo o povo, mas ela disse, eu vou gerar, eu vou esconder esse menino, porque há um propósito. Eu estou falando para pessoas que têm propósito de Deus aqui. E que têm se escondido muitas vezes por causa da dor. Eu estou falando para pessoas que muitas vezes têm corrido do propósito por causa da dor. Eu estou falando para pessoas aqui que o Senhor já tem clamado e gritado, filha, eu tenho algo na tua vida. É necessário que doa.
para você poder gerar. É necessário que doa para que a sua fé seja maior do que o seu medo. A fé daquela mulher foi maior do que o medo. Eu quero falar aqui para pessoas que têm medo. Medo de avançar. Medo de cumprir a palavra do Senhor. Medo de ir para a direita, medo de ir para a esquerda. Eu estou falando para pessoas aqui que têm medo de ser julgada. Eu estou falando aqui de pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Eu estou falando para pessoas aqui que não conseguem romper por causa do medo de falar. Eu não sei falar. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor escolheu um menino que foi escondido. E ainda mais um menino, quando cresceu, o menino não falava direito. Mas Deus disse: Moisés, eu sou contigo, não temas. O menino nasce, cresce, desenvolve e é separado para um propósito. Um propósito a qual ele precisava falar. Aí o menino olha para si e fala: como é que eu vou falar? Aí o Senhor disse: peraí, Moisés, eu te livrei do rio Nilo. Eu te livrei de Faraó. Eu te escondi de Faraó. Quando tu matastes o egípcio, eu escondi a tua vida. Eu te protegi. Eu te dei habilidades para você ficar com medo agora? Não. Quem é gerado na dor não anda na covardia. Anda no desafio. Rompe no desafio. Mulher, deixa eu falar uma coisa para ti nessa noite. Deus quer levantar mulheres que sejam distintas a aceitarem o desafio e dizer: não, Senhor, tem algo em mim sendo gerado e eu não posso parar. Tem algo em mim sendo fabricado e eu não posso parar. Tem algo em mim sendo esmagado e eu preciso entender porque eu preciso fabricar um vinho. Tem uma azeitona aqui sendo esmagada para ser produzindo o azeite. Tem uma uva aqui sendo esmagada porque o vinho está sendo produzido. Entenda, mulher, você está sendo esmagada por um propósito. Você está sendo muitas vezes catucada por um propósito. A dificuldade veio, a enfermidade veio, a opressão veio, o medo veio. Tantas dificuldades, o abandono veio. Mas Deus diz para você nessa noite: é necessário você continuar acreditando no plano que eu tenho perfeito na tua vida. Existe um plano perfeito na dor. E a convicção que Deus coloca no meu coração nessa noite é que tem mulheres que precisavam escutar essa palavra. A convicção que veio para mim nessa noite é que a dor não é para o teu fim. A dor é o começo de algo grande. Eu já passei por momentos de dor que eu pensei que era o meu fim, mas o Senhor disse: é o começo. Eu já entrei em parafusos na dor, porque eu disse: como alguém como eu vai ser escolhida para tamanho propósito em meio à dor? Mas o Senhor disse: assim como eu faço com o oleiro, que ao pegar o barro e ao fabricar o vaso se quebra, eu refaço a tua vida de novo e de novo.